estudar mais um pouquinho das potências hoje. Hoje nós vamos ver as propriedades da potenciação, nós vamos ver 3 propriedades. E as potências, elas têm uma aplicação muito grande no nosso dia a dia. Então imagina, quando é encaminhado ou quando é feito um exame de laboratório, essa análise que o laboratório faz dessa amostra, por exemplo, quer ver o crescimento de uma cultura de bactérias, né, num exame. Então, quer dizer, essas bactérias, elas crescem rapidamente. A gente diz que elas crescem exponencialmente. Então, tá aí as potências sendo aplicadas, né, no nosso dia a dia. O que nós estamos vivendo atualmente, a questão da Covid-19, né, o coronavírus, quando os noticiários nos trazem a forma em que está crescendo essa epidemia, as pessoas que estão sendo infectadas, mostram, os jornais estão mostrando que está crescendo em determinados locais de forma exponencial. Então, as potências aí, né, a matemática ajudando os estudiosos, pesquisadores e a nós a entender como isso acontece. Então, vamos lá, prosseguindo os nossos estudos, tá? Sobre potência. Hoje são as propriedades. Então, vejam só. Nós temos aqui... Nós temos aqui a primeira propriedade. A primeira propriedade de potência diz o seguinte... Quando você olha para o que nós temos aqui, já dá para você deduzir o nome da propriedade. Então, veja só. Aqui eu tenho, olha, uma multiplicação de potências, olha só, expoentes, de mesma base. Então, esse é o nome da primeira propriedade, ó, multiplicação de potência de mesma base. Essa base aqui vai ser um número que pertence ao conjunto dos números racionais. Tá? Racional asterisco, porque não faz sentido essa base ser zero, né? Senão não teria o que calcular. Agora, os expoentes, que eu chamei genericamente aqui de M e N, são expoentes inteiros, né? Pertencem ao conjunto Z. E como que a gente resolve isso? Quando nós temos um produto de potência de bases iguais, nós vamos simplesmente conservar essa base, tá? Então, conserva a base mais meio. E o que nós vamos fazer com os expoentes? Nós vamos somar os expoentes. Vamos somar 4 e 2. Então, aqui, 4 mais 2 deu 6. Então, o resultado desse exemplo aqui, mais meio elevado à quarta multiplicado por mais meio elevado ao quadrado, simplesmente isso, mais meio elevado à sexta potência. E precisa resolver essa potência? Olha, se o exercício pede para você aplicar a propriedade de potência adequada e resolver, aí você vai resolver. Mas, normalmente, exercícios que relacionam propriedade de potência ficam nessa notação. Fica realmente em forma de potência, tá bom? Então, aqui fica assim mesmo, mais meio elevado à sexta, obviamente, dentro do parêntese, tá? Por quê? Porque tanto esse mais, quanto o numerador 1, quanto o denominador 2, tudo está elevado a esse expoente 6. Então, fica aqui dessa forma. Se estivesse resolvendo isso, dá o resultado mesmo, final, 1 elevado à sexta é 1 e 2 à sexta é 64, aí nós tiraríamos os parênteses. Mas, nesse caso, o parêntese permanece. Olha um exemplo aqui com decimal, ó. O que a gente observa? Que todas as bases são iguais. Então, é um pré-requisito para a gente poder aplicar essa propriedade. Se eu tivesse 1 mais 3,1, eu ia poder, então, conservar a base e somar todos os expoentes? Não poderia. Por quê? Porque a propriedade diz que tem que ter a mesma base. Então, mesma base, o sinal inclui aí, né, nessa definição. Então, veja, eu tenho menos 3,1, menos 3,1 e menos 3,1, tudo multiplicando. Então, eu tenho uma multiplicação de potências, né, aos expoentes, de mesma base. Como que eu faço? Conservo a base, que é o menos 3,1, e somo os expoentes. Então, cuidado para não cair na pegadinha. Aqui eu tenho o expoente 2, aqui eu tenho o expoente 10. E aqui,
Aqui você tem que lembrar que o expoente é 1, né? Porque quando o expoente é 1, lembra que não é necessário colocar? Então, eu tenho que somar esses expoentes. 2 mais 1 mais 10. 2 mais 1 mais 10, que deu 13. Resultado, menos 3,1 elevado a 13. Vamos mais um exemplo. Eu tenho menos 2 terços elevado a sexta, menos 2 terços elevado a menos 2. É uma multiplicação de potências de mesma base, certo? Conservamos a base, menos 2 terços, e somamos os expoentes. Então, vai ficar 6 mais o menos 2 aqui. Tá vendo que foi necessário colocar um parêntese para separar esses dois sinais? Então, agora vamos resolver. Repete o menos 2 terços, 6. Esse mais aqui significa o quê? Lembra? Que permanece o sinal de quem está à direita. Então, vai ficar 6 menos 2, que é 4. Resultado final está aí. Tranquilo? Então, essa é a primeira propriedade, é a multiplicação de potências de mesma base. Vamos agora para outra parte, segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós temos aqui, ó, uma divisão de potências, né, aos expoentes, de mesma base. E como eu resolvo isso? Olha o quanto isso simplifica a nossa vida, né, nossos cálculos. Então, nós conservamos essa base e subtraímos os expoentes. Então, veja, na propriedade anterior, conserva-se a base e soma os expoentes. Aqui, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Lembrando que essa base é um número racional, né, que não seja zero, e os expoentes são números inteiros, ou seja, pode ser tanto positivo quanto negativo. Exemplo, menos 3 quintos elevado a sexta, dividido por menos 3 quintos elevado a menos 2. As bases são iguais? Ok, então eu tenho aqui ó, uma divisão de potências de mesma base. Como que eu resolvo? Conservo a base, né? Conservo a base, menos 3 quintos, e subtraio os expoentes. Então, é o 6 menos o menos 2. Beleza? Então, agora eu tenho 6, aqui o menos vai fazer o oposto, então vai ficar 6 mais 2, que resulta lá no final em menos 3 quintos elevado à oitava potência. Bem tranquilo, né? Então, veja, primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Agora, a terceira propriedade, olha só, eu tenho uma base, que é uma base racional, né, um número racional que não seja o zero, né, asterisco. E eu tenho aqui, ó, em uma base, eu tenho um expoente e outro expoente aqui, ó, um do ladinho do outro. Esses expoentes são inteiros, pode ser positivo, pode ser negativo, pertence a um conjunto Z. Qual seria o nome dessa propriedade? Então, veja, essa propriedade se chama potência de potência. Aqui eu tenho dois expoentes, mas pode ter 3, 4, tá? Isso não tem problema. Eu coloquei 2 aqui para te dar como exemplo. Então, como que nós vamos fazer? Então, nós vamos conservar a única base que nós temos, que é mais 3 quartos, e fazer o que com os expoentes? Agora, nós não vamos somar o expoente, não. Os expoentes. A gente soma os expoentes lá na primeira propriedade, na multiplicação de potências de mesma base. Aqui, não. Nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar 6 vezes 4, que é 24. Agora, tá vendo que não é necessário resolver isso aqui, dar o resultado calculado, porque, imagina, resolver 3 elevado a 24 ou 4 elevado a 24 é um resultado muito grande, complicado de fazer, e o objetivo disso aqui, das propriedades, não é complicar, não, tá? Esse cálculo, na verdade, é simplificar, é você compreender as propriedades e aplicar a mais adequada corretamente. Então, turma, ficamos por aqui hoje e até a próxima aula.